Para a nossa querida, e teve também meia doentinha, mas agora já está bem, né? Graças a Deus. Mas agora Zé já Maria está. andou abraçado comigo, mas lá falou, não fica aí com o Hernani, vai dar muito trabalho. Eu vi o pastor Cláudio falando, falou que tem pessoas que ele não indica nem pro capiroto. Não leva não, que tu não vai dar conta. Deixa com Jesus que ele é mais esperto. Aí ele largou. Fica aí que Melhor, você né? vai arrumar confusão lá. Vai começar a querer fazer Zoom. Pois é, Né? tô. Vai arrumar confusão. Vai querer rezar aqui, não dá certo. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer as orações de vocês. Realmente fiquei bem malzinha. Tive uma infecção bacteriana, estou bem bom de antibiótico, injetado, oral. Mas estou aqui firme e forte, graças a Deus, curado. E graças à oração de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho. E é engraçado porque eu comecei... quando você começa, é convidado a fazer uma palestra, tipo Sarinha, que ela fala assim, fala o que você quiser, né? E você vai ter que escolher o tema. É sempre mais complicado para a gente, assim, um pouco mais ansioso. Porque se ela fala assim, fala isso, é resolvido. Eu vou lá, né? Pego aquilo e vou desenvolver aquilo. Quando ela fala, escolhe você, eu não sei o que vou escolher. Imagina, se eu tenho capacidade para escolher alguma coisa, né? Você vai ter que prestar atenção em volta no que está acontecendo na semana anterior, né? Quais são os sinais, né? Fica assim, oh, manda aí. Às vezes não manda nada, às vezes manda na véspera. Às vezes você resolve porque não recebeu sinal nenhum e no dia ele muda, né? Isso acontece também. E a gente veio, né, essa semana, né, muita discussão acerca do trabalho, muita discussão acerca de benefício, muita discussão acerca de ano de eleição, muitas discussões. E ontem foi uma senhorinha, uma cliente nova lá de imposto de renda, ela é psicoterapeuta, e ela apareceu lá, caiu de paraquedas, e ela entrou muito, muito ativa, muito feliz, muito. Eu achei que ela tinha uns 65 anos, 69 no máximo. E aí ela começou a falar e tal, aí ela falou assim, não, não, eu não quero isso não. Eu falei, não, mas a senhora tem que fazer uma receita da saúde, eu tentando explicar, senhora, não, me chama de você. Eu falei, não, desculpa, modo de falar. Né? Ele falou, não, não, se eu tiver que fazer tudo isso, não vou fazer nada não, né? Melhor parar. Não, não, não posso parar. Eu falei, não, você é muito nova. Ela falou assim, eu tenho 81 anos. Eu falei, nossa, como é que faz para chegar a 81 anos assim? Ela trabalhando, né, minha filha? A gente trabalha, não envelhece. Eu falei, bom, então eu vou viver eternamente. Do jeito que eu ando trabalhando, eu vou ser imortal. Aí ela riu e tal. E eu comecei a pensar muito na questão do trabalho. E aí eu recebo sempre umas. Aliás, eu recebo de todo mundo homilia do padre Marcelo Rossi, eu recebo do bispo, eu recebo de tudo, e eu sempre escuto todas. E três delas essa semana era sobre o trabalho. Eu falei, então tá bom, então vamos falar do trabalho, vamos pegar Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho. Então a gente vai falar das questões 674 às questões 685. Na verdade, não vamos falar de todas, não vamos ler as questões, vamos fazer um apanhado geral do que significa a lei do trabalho e por que, se é uma lei divina, se é uma lei de progressão, por que às vezes é tão pesado para a gente? E por que a gente desanima tanto, às vezes, durante o trabalho? Eu conheço muita gente que passa a vida inteira reclamando do trabalho, eu aposento e diz assim, nossa, quando eu trabalhava era tão legal. Eu conheço pessoas que passam o tempo todo reclamando daquilo que faz e aí fica doente e fala assim, nossa, eu gostaria tanto de estar trabalhando, gostaria tanto de estar produzindo. Como entender esse conceito? Se a gente pega a Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, a primeira coisa que ele fala ali é que Deus deu a Adão o Éden para que ele cultivasse. Então, o trabalho ele começa lá na Gênesis. Não era para ele ficar lá. Olha que ele estava no paraíso. E a gente achando que no paraíso não ia trabalhar, né? Ele ia receber o campo do Éden para cultivar. A gente começa a perceber que, primeiro, eu não vou falar de todas as questões, porque o livro dos Espíritos ele é autoexplicativo, a gente pergunta, ele mesmo responde, a gente não precisa, né, falar sobre todas elas. Mas na 676,
né? Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que sem o trabalho, a humanidade ela ia ficar na infância intelectual. Então, ele condiciona o trabalho, ele deixa bem claro isso. Ele fala que sem o trabalho, a humanidade ficaria numa infância intelectual. E por isso que você precisa do trabalho para se alimentar, se prover, para segurança e para o gozo. E aí ele condiciona a lei do trabalho ao crescimento intelectual. Tá certo? Então, vamos gravar isso. Na 677, ele fala o seguinte: ele fala que os animais também trabalham, só que os animais trabalham preservação. Preservação. A gente começa a digitar, não sabe mais escrever, né, gente? Os animais, eles trabalham, mas o trabalho do animal é único e exclusivamente para a preservação sua e da sua espécie. Aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, quem tem cachorro, né? Mesmo que você tenha um cachorro muito mansinho, muito fofinho, que vai como todo mundo, se ele escuta um barulho, a orelha levanta e ele fica numa posição de guarda para te proteger. Vocês já repararam nisso? Não vai dar em nada, né? Porque às vezes é um shih tzu, mas ele dá aquela latinha dele. Por quê? Porque ele tem um instinto do trabalho. Ele tem um trabalho a fazer, que é proteger a ele, proteger a matilha, e você faz parte da matilha dele. Então, o animal, ele tem instintivamente a lei do trabalho, porque é uma lei de progresso. Tudo move, todos os seres vivos têm uma atividade útil no universo. E na 680, que é a última que a gente vai falar aqui, depois a gente vai falar mais abrangente, ele diz que Deus pune ou vai punir todos aqueles que se transformaram inútil voluntariamente. Minha Rose não tá. Voluntariamente, sendo sustentado pelo trabalho de outro. Ele diz isso. Não aqueles que não possam trabalhar, aqueles que voluntariamente se tornaram inúteis. Então, são três coisas aqui extremamente importantes e a gente começa a entender um pouco mais da necessidade de trabalho. Eu trabalho há 25 anos com contabilidade e já vi de tudo que vocês imaginaram. É quase um divã psiquiátrico. Quando você lida com o dinheiro das pessoas, às vezes é pior do que lidar com a saúde. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e fica melhor do que perder o dinheiro. É impressionante. Né? Para algumas pessoas, não para todas, mas é muito impressionante. Não que eu faça elas perderem dinheiro, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou uma ótima contadora, tá? Fazendo propaganda aqui, brincadeira. Mas a verdade é que, ao longo desses anos todos, algumas questões já apareceram, e uma delas sempre me chamou muita atenção, porque eu tinha uma cliente que ela era executiva de uma empresa muito grande, pessoa muito competente, e aí o marido dela, em determinado momento, começou a ganhar muito dinheiro. Começou a ganhar muito dinheiro mesmo, começou a ficar milionário. E aí ela falou assim, agora eu posso parar de trabalhar. Eu falei, cara, como você vai fazer isso? Não, eu não preciso de dinheiro. Eu falei, olha, eu não estou falando que você precisa de dinheiro. Precisar de dinheiro você pode não precisar, mas precisar trabalhar, você precisa trabalhar. Diminui. Parte para uma consultoria, faz uma outra coisa, mas você vai largar uma vida profissional. Eu quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E assim ela fez. No primeiro ano ela viajou, foi para a Espanha, voltou. No segundo ano também. No terceiro ano começou a depressão. Por quê? Porque o marido foi e ela ficou. Ela não tinha mais propósito, ela não tinha viajar e gastar, já não era mais tão prazeroso, atrativo. Ela não via mais conquistas que ela via antes, quando ela era produtiva. E isso levou ao fim do relacionamento, ao fim do casamento. Ela continua com dinheiro. Ela só não tem mais a felicidade. Ela só não tem mais a família. E lá atrás eu falei para ela que isso podia acontecer. E falei, olha, na melhor das hipóteses, abrace um trabalho voluntário. Porque você pode não precisar do dinheiro.
mas todo mundo precisa trabalhar. Existem alguns filósofos muito interessantes. Tem um que eu vou ter que escrever o nome dele aqui, porque é húngaro. E a Clara falou assim para mim, mãe, você não vai lembrar disso, você não vai conseguir falar isso. Mihaly Csikszentmihalyi. Eu acho que é isso. Mas eu vou escrever aqui para vocês procurarem, caso vocês queiram ver. Tá? Vou escrever o nome dele aqui. É difícil mesmo, vocês vão ver que não é mentira minha. Se vocês quiserem pesquisar depois. Agora, pequenininha assim vai ser ruim, né? Vai ser ruim? Ninguém vai enxergar. Estou chegando. Vou escrever ele grande, então. E nem eu estou enxergando o que eu escrevi. Vamos lá, Iris. Quando você bota o primeiro nome, o Google já bota o resto, porque eu acho que só existe ele no mundo com esse nome. Não, não tem A, não, desculpa. Vixe. É húngaro. Húngaro é difícil. Alguém conhece? Alguém sabe falar húngaro aí? Só tem consoante, né? É. Mas é mais ou menos isso. Csikszentmihalyi. Eu acho que é isso, hein? Tá certo? E ele criou uma teoria, ele dizia o seguinte, que a felicidade acontece quando estamos envolvidos em algo muito significativo. E ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria do fluxo, ou a teoria do flow. Eu até fiquei pensando se aquele podcast não conhece ele, escolheu o nome do programa por causa disso. E essa teoria, ela trazia a ideia de que quando você está envolvido com alguma coisa significativa, né, prazerosa e com recompensa, o tempo ele passa rápido, o ego diminui e você consegue ter uma sensação de felicidade. Então, quando a gente fala do significativo, gente, significativa, né, e de recompensa, a gente pode estar falando do voluntário, né? Concorda? Aham. A gente está falando do aprendizado. Tem coisa mais importante do que aprender? E da recompensa, a gente pode estar falando da promoção. A gente pode estar falando do reconhecimento. Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso porque meu pai vai ficar feliz. E aí, quando o pai vem, nossa, adorei que você fez isso. Isso é um reconhecimento, né? É a aprovação. Ou do salário, né? Porque vamos combinar que a gente gosta também, né? Nossa, se o salário for bom, a gente fica satisfeito também. Então, quando você está envolvido em alguma coisa que te traz significado e recompensa, você vai ser feliz. Então, você tem que buscar alguma coisa que te traga significado e recompensa. Então, se eu já sei que eu tenho uma lei que me impulsiona intelectualmente quando eu trabalho, e se eu busco um trabalho que me dá significado e recompensa, eu vou unificar duas coisas importantes na minha evolução. Eu preciso colocar algumas ferramentas de processo evolutivo dentro da minha capacidade de desenvolver isso. Porque senão a vida fica muito sem propósito. Se eu tenho uma vida que eu sobrevivo, que eu acordo, eu faço sempre as mesmas coisas, eu vou trabalhar, eu volto, eu não tenho nenhum objetivo para chegar em algum lugar, eu não tenho uma sensação prazerosa de felicidade. E aí tudo aquilo que eu faço, seja mental ou seja braçal, se torna um sacrifício. E o trabalho não pode se tornar um sacrifício. Então, eu preciso ter significado e eu preciso ter recompensa. Eu tenho significado quando eu busco um voluntário, eu tenho significado quando eu busco aprendizado, eu tenho recompensa quando eu tenho dinheiro, eu tenho recompensa quando eu tenho reconhecimento, eu tenho recompensa quando eu tenho uma promoção, eu tenho recompensa quando eu enxergo o valor. Antigamente, eu estou mais esperta agora, tá? Mas eu tinha uns clientes que chegavam assim para mim, eu queria muito trabalhar com você, mas eu não tenho condições de te pagar, e eu faço o imposto de renda dele. No final, eu ia saber.
Para que vai mentir para mim, né? Sim. Mas olha, você é ótima. Aí a minha sócia ficava assim, a Iris gosta mais de elogio do que dinheiro. Ela sempre cai nessa. Chega lá falando que queria muito ficar lá, que gosta muito, só não quer pagar o justo, que ela vai fazer até de graça. Melhorei, tá? Melhorei. Só faço de graça para quem não pode pagar. Agora eu tô duríssima. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa assim, engraçadíssima. Porque a gente faz uma declaração que é CBE, que é Capital Brasileiro no Exterior, que é só para quem tem mais de 1 milhão no exterior. E a pessoa disse para mim que não tinha dinheiro. Eu falei assim, gente, eu vou te mostrar minha conta da Nômade, minha continha de viagem, que a gente manda, né? Um capelézinho para gastar na viagem. E aí a gente vai ver o que é ter dinheiro, o que não é. Porque se você está precisando fazer essa declaração, vamos combinar, né? Que eu acho que os honorários, pelo menos, você tem condição de pagar. Mas, enfim, a gente precisa buscar isso para a nossa vida. O que acontece com a espiritualidade? Porque agora eu tenho que trazer a espiritualidade para esse jogo, senão isso aqui não é uma palestra espírita, não é isso? Se a gente sabe que o trabalho é lei de progresso, isso ficou claro nas questões que a gente viu aqui, concorda? Eu não li as questões na íntegra, tá? Eu só coloquei a base que me importava. O trabalho é lei de progresso. O planeta avança quando os indivíduos do planeta trabalham. O que o mal quer? Ele quer o progresso? Não. Ele não quer que o planeta avance. Então, eu tenho que minar o quê? O trabalho. Eu tenho que fazer com que o trabalho seja um pesar. Eu tenho que fazer com que o trabalho seja uma vergonha. Eu tenho que fazer com que o trabalho seja uma coisa ruim. Eu tenho que fazer com que o trabalho seja uma punição. E aí, o mal, né? Eu vou botar aqui com um chifrinho, tá? No plano espiritual, não tem chifrinho, não? Não, o chifrinho pequenininho tá bom. Tá pequenininho? Tá Tá ótimo. grande? Eu tenho que fazer com que as pessoas tenham uma percepção errônea do trabalho para que eu possa impedir o progresso. E isso vem acontecendo há muito tempo. E a gente não está percebendo que isso está acontecendo. A gente está achando que tudo faz parte de uma reengenharia, uma reestrutura social. Mas não é. Isso é uma reengenharia, uma reestrutura espiritual. Então, o que a gente começou a perceber? Durante muito tempo, as pessoas com mais baixa renda, elas trabalhavam e tinham orgulho de ter trabalho. E era muito doloroso para ele não conseguir um emprego. Tinha uma música do Gonzaguinha, né? Um homem se humilha, né? E a vida é o trabalho é a sua vida. E isso era verdade. Isso era verdade. As pessoas... Era muito triste quando você via uma pessoa que não conseguia um emprego. Uma pessoa que estava desempregada. Oi? Nem dizia. Porque aquilo era um motivo de muita vergonha, porque o que ela tinha de mais sagrado, o que você tinha de mais sagrado a oferecer a uma pessoa é o emprego. Tanto que, não sei se é no Livro dos Espíritos ou se é no Evangelho, que toda hora eu leio os dois, é transformar as suas esmolas em salários, para que ele possa ser digno de recebê-la, para que você não o macule com o recebimento improdutivo. Eu estava vindo com a minha filha no carro, ela estava falando assim, quando eu tenho dinheiro, eu não posso ter dinheiro porque eu gasto tudo, eu saio dando no sinal. E aí uma vez eu tinha, sei lá, R$ 50, e eu fui dar pro rapaz, eu não tinha dinheiro trocado, e ele me encheu de paçoca. Eu falei, eu não quero, não quero. Ele, não, a senhora está comprando, eu estou trabalhando. E eu comprei com um caminhão de paçoca para casa para não ofender ele, porque ele não queria receber uma doação. Ele queria vender as paçocas. E isso é muito raro, porque qualquer um que você fala assim, não, tudo bem, é para você, vai com Deus, ele vai aceitar e vai embora. Mas você sente ali que é alguém que queria trabalhar, que queria contrapartida. Não, você está me dando um dinheiro, eu vou te dar aquilo que eu tenho para vender. Ele não queria esmola, né? Ele não queria uma esmola. Só que ao longo desses anos, o mal ele veio nos assediando, nos assediando, nos assediando, nos assediando, e criando uma cultura de que o trabalho é explorador, de que o trabalho é isso, de que o trabalho é aquilo. As crianças hoje em dia, nas comunidades, elas usam o CLT como xingamento. Teu pai é um CLT.
É um xingamento. Hoje tem Bolsa Família. Oi? Hoje tem o Bolsa Família. Na verdade, assim, ou você tem que ser um empresário, um microempreendedor, que eu acho muito legal. Eu gosto muito do microempreendedor. Eu, como contador, então, eu valorizo, trabalho de graça para o microempreendedor, inclusive, quando chega lá no escritório, eu vejo que é um microempreendedor, não é um microempreendedor, né? Também tem. A gente, sabe, tem esse carinho com ele. Mas quando você começa a perceber que é uma vergonha você ter uma carteira assinada, você já começa a pensar, a sociedade está enxergando o trabalho de outra forma. A gente começou a criar uma ideia muito forte. Para quem é espírita não pode ter esse conceito. Vou falar por que não pode ter esse conceito. Pode até ficar chateado comigo, porque eu não estou falando de política, mas eu estou falando de conceitos. Uma ideia muito forte de dívidas sociais. Aí alguém fala assim para mim, porque vamos falar do racismo, nós temos uma dívida social. Aí eu olho assim, quem te garante que eu não era escravo? Quem me garante que as pessoas que estão sentadas aqui hoje, a dívida é com quem, especificamente? Vamos tentar entender isso de alguma forma? Nós temos dívidas sociais porque o mais forte precisa cuidar do mais fraco. O mais rico precisa cuidar do mais pobre. Mas não por uma questão do que aconteceu no passado. Por uma questão do que acontece hoje. Vocês entenderam o processo? Nós temos dívidas com todos os nossos irmãos, à medida que a gente pode socorrer e não socorre. À medida que a gente pode ajudar e não ajuda. À medida que a gente pode levar o conhecimento e não leva. À medida que a gente pode doar mais do que a gente está doando. Vou falar uma coisa para vocês de 25 anos que eu tenho de contabilidade. E guardem isso para sempre na vida de vocês, porque é verdade, eu garanto a vocês. Porque eu já vi isso de várias maneiras. Quando Jesus falava assim, não se pode amar a Deus e a Mamon, quando ele falava do Mamon em relação ao dinheiro, é porque existe um limite aonde o dinheiro deixa de ser uma bênção e vira uma maldição. Eu garanto a vocês. E como é que é esse limite? É individual. Para algumas pessoas, o limite é baixo. Para algumas pessoas, ela ganhou um pouquinho de dinheiro e surtou. Virou a chave e passou a ser infeliz. Para outras pessoas, ele é muito alto. Mas se ele continuar indo nesse crescente, sem nenhuma atividade que faça esse dinheiro, essa bênção que é a bênção da riqueza, prosperar, dividir, sem a caridade, sem a generosidade, em algum momento essa chave vai virar e vai virar uma maldição. Porque não nascemos para acumular. Jesus nos disse isso. Acumuleis tesouro aonde a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Então, ninguém está proibido, óbvio, de usufruir. Até porque eu falo, gente, vou deixar de ir para a Disney nessa encarnação. Na próxima encarnação, eu não tenho um tostão. Não, se eu tenho dinheiro hoje, não vou. Não espero nem o ano que vem, porque ano que vem eu posso não ter também. Não é isso? Você não está proibido de usufruir aquilo que você trabalha, aquilo que você produz, nem o que você ganhou de herança. O que você precisa entender é que não viemos ao mundo só para usufruir. E que se as coisas começam a florescer, se começam a dar certo, se você fecha aquele contrato, se as coisas... Caramba! Agradece e pensa, isso não é meu. Isso é divino. E eu preciso fazer isso girar de alguma forma. E eu faço girar ajudando as pessoas que estão em volta. Eu faço girar, se eu for um empresário, ajudando os meus funcionários, incentivando, dando prêmio, dando bons salários, sendo justo, fazendo a caridade, pagando a educação de alguém. Mas eu preciso fazer isso girar. Se eu concentrar na minha mão, porque eu começo a fazer meta de vou bater 1 milhão, vou bater 2, olha, porque tem gente que fica ali na cachaça, né? Quase que vou bater, vou bater, vou bater, e não posso tirar nada dali para ajudar ninguém. Vai ter uma hora que essa chave vai virar e você está vendido a mamão. Foi isso que Jesus falou quando ele diz não se pode amar a Deus e a mamão. O trabalho, ele é lei de progresso. E o mal está minando a lei de progresso. E como é que ele faz isso? Se você pegar hoje, primeiro eu queria deixar uma coisa muito clara, que fizesse muito sentido para todo mundo.
Eu não sou contra a nenhum benefício social. Nenhum. Sou a favor de todos os benefícios, sou a favor de ajuda de todas as formas. Eu só acho que o processo de ajuda está complicado. O processo de ajuda precisa ser revisto. Por quê? Porque hoje você pega um jovem de 18 anos, e a primeira coisa que ele faz é se cadastrar num benefício. Ele não pensa primeiro em arrumar um jovem aprendiz, ele não pensa em arrumar um emprego, ele não pensa. Porque ele entendeu, isso foi vendido para ele, não é culpa dele, que é um benefício. O nome não pode nem ser benefício. Isso precisa ficar claro que isso é uma ajuda, não é um benefício, porque benefício dá ideia de direito. E você não tem o direito de viver recebendo sem trabalhar. Isso não é um direito. O trabalho é lei de progresso. Você precisa trabalhar. E, segundo a pergunta 680, Deus pune aquele que voluntariamente resolveu não trabalhar. Então, quando você joga isso numa sociedade para jovens muito jovens, você está criando ali um problema muito sério no futuro. No futuro como evolução. A ajuda precisa vir. Não sei, não entendo de política, não entendo de política pública, mas alguma coisa tem que ser feita. No sentido de que, olha, se você arrumar um emprego de carteira assinada, você não perde aqui não, você ganha até mais. Não sei. O que vai ser feito, não sei. Mas uma coisa eu sei. As pessoas precisam entender a diferença e precisam voltar a ter orgulho de conquista. Precisam voltar a ter orgulho do trabalho. Porque sem o trabalho, meia, ele vai ficar na infância intelectual. Se ele fica na infância intelectual, o que acontece num planeta de regeneração? Que a gente não vai ter trabalho braçal. Porque no planeta de regeneração, se você olhar aí os avanços da China, os avanços do Japão, em matéria de robô, em matéria de inteligência artificial, a gente não vai ter. É um que aspira, é um que lava, é um que passa, é um que... A gente vai estar vivendo Jetsons no futuro muito próximo. Então, no planeta de regeneração, é justo isso? Eu pegar uma população inteira e fadar ela ao exílio porque ela realmente não vai ter um espaço num planeta de regeneração? A gente precisa rever alguns conceitos. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso do progresso. E eu não posso deixar essas pessoas na inteligência, na infância. Olha que ele não fala ignorância. O espírito é tão bondoso que ele não fala ignorância, ele fala infância. Eu não posso deixar esses espíritos na infância intelectual. Eles precisam avançar intelectualmente. Por exemplo, se eu faço um programa onde, olha, se você estudar, o pé de meio eu acho ótimo, acho que tinha que ser até mais. Se estudar, se fizer um estágio, né, você vai ganhar, você vai ter aqui para começar, acho ótimo. Mas você precisa inserir ele no mercado de trabalho. Olha, depois que você termina, vai entrar por cota numa faculdade, mas depois que termina, você vai passar um ano ganhando uma bolsa, sim, mas trabalhando aqui em algum órgão público que a gente precisa de mão de obra, para inserir no mercado, para inserir no trabalho, para entender que o trabalho é importante. Nós temos hoje uma população que não trabalha a vida inteira e no final ela consegue ganhar um salário mínimo. Poxa, mas você quer que ela morra de fome? Não, mas não é justo que quem trabalha a vida inteira no final também ganhe um salário mínimo. E contribui a vida inteira para isso. Vocês entenderam? É preciso que quem trabalhe tenha alguma recompensa, porque senão, como é a recompensa que você tem por trabalhar? E para que isso flua, você tem que ter significâncias, né? Você tem que fazer alguma coisa significativa ou com recompensa. É claro que, por exemplo, tem uma historinha que fala assim, o viajante passa e vê 3 operários trabalhando. Para um, ele pergunta assim, o que você está fazendo? Ele, estou assentando o tijolo. Para outro, ele pergunta, o que você está fazendo? Ele, estou ganhando meu sustento. E no outro, ele pergunta assim, o que você está fazendo? Ele, estou construindo uma catedral. São 3 tipos de espíritos diferentes. Os 3 falaram exatamente o que estavam fazendo. Porque os 3 estavam trabalhando numa construção. O primeiro, ele está te dizendo mecanicamente aquilo que ele está fazendo. Ele é aquele que sai para trabalhar, vai lá, faz o trabalho dele e volta porque ele não tem outra opção. Estou aqui, não sei nem o que estou assentando tijolo. O segundo, ele diz assim, eu estou aqui porque eu estou esperando o meu salário. Senão, eu não pago. Estou aqui pela recompensa.
E o terceiro, ele está mergulhado em alguma coisa muito maior do que ele. Ele está construindo a catedral. É claro que isso é uma metáfora, mas para a vida a gente precisa entender aonde a gente está. A gente está sentando o tijolo, a gente está ganhando sustento, a gente está construindo a catedral. E o que a gente precisa passar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para a nossa comunidade? Você quer sentar o tijolo? Você quer só o teu sustento ou você quer participar da construção da catedral? É claro que quando você entende o motivo maior, você entra em Viktor Frankl, que esse aí eu não consigo falar. Viktor Frankl, ele era judeu, ele estava num campo de concentração e ele começa a estudar psicologicamente, não tinha o que fazer no campo de concentração, né? Ele falou assim, vou trabalhar, já sou psicólogo mesmo, né? Vamos estudar aqui a psicologia do campo de concentração. E ele começa a estudar e começa a perceber que as pessoas que sobreviviam não era que ganhavam mais comida, não era que trabalhavam, é que tinham um propósito de vida. O propósito de vida. Traçava um propósito, vou lá, vou fazer o que ele está mandando, porque eu vou sair daqui e vou fazer aquilo. Entendeu? O objetivo, o propósito. A vida com propósito é o que dava felicidade. É o que fazia com que você passasse, superasse o insuperável. E ele sai, escreve vários livros depois disso, vira uma sumidade no campo da psicologia, porque ele começa a falar de propósito. Se você tem uma vida onde você vai simplesmente ganhar, você não tem propósito de vida. A nossa vontade, não sei, a minha pelo menos, é de dar aos filhos, aos netos, tudo que eles querem. Não sei vocês, eu sou uma banana. Eu falo que não, tá difícil, né? No final eu estrago todo mundo. Não só filho, né? Até o cachorro. Eu estrago porque eu sou péssimo. O Hernani é mais durão. Mentira, péssimo. Ela só finge. Fica ali gozando, e quando eu nego, ele vai lá e dá. Né? Essa semana mesmo a gente teve uma engraçadíssima, que ele falou que a Yasmin nunca mais vai pegar o carro dele, carregou o carro dele, não sei o quê, me ligou, falou, Yasmin, tá liberado aqui para ela. Pô, vai emprestar rápido assim, deixando ela nem uma semana andar de ônibus. Isso porque ela já tinha estragado dela. Ficou gravado, né, Yasmin? Desculpa. A verdade é que nós temos uma tendência muito forte. Eu gosto de dar coisas. Você pensa assim, poxa, foi tão difícil para mim. Aí eu penso, poxa, Nani, a gente construiu tudo com tanta dificuldade. Poxa, lembra como é que era? Ele falou, é. Aí uma vez ele falou assim para mim, era ótimo. Era ótimo. Tudo era ótimo. Porque a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente acampava e se divertia. A gente ia para qualquer lugar, nossa casa era péssima, qualquer lugar, qualquer pousadinha que a gente ia, era ótimo. Né? Agora, para a gente se divertir, meu Deus do céu, o quarto tem que ter ar-condicionado, a vista tem que ser para um lado, não sei o que tem que ser para o outro. E tudo a gente reclama. Por quê? Porque a gente começou, sabe? Você vai aumentando o seu patamar de exigência e você não se diverte mais com a naturalidade de sentar no chão. De, sabe? De tomar banho gelado e bebida quente. Agora eu quero banho quente e bebida gelada. Mas a verdade, é porque a gente era jovem. Não é porque a gente era jovem. É porque ou a gente se divertia daquela forma ou a gente não fazia nada. Então, em casa, você tem uma casa confortável, graças a Deus. Você tem aí um Netflix, uma TV por assinatura, você tem um ar-condicionado. Se bobear, você nem vê um Santo Espírita, você fica online. Para que você vai até lá? Não é assim? É mentira minha? Porque tudo que a gente vai granjeando de conforto e que vai ficando fácil, ao mesmo tempo, vai deixando a gente mais incapaz para novas conquistas. Vai deixando a gente preguiçoso. Vai deixando a gente sem objetivo. Eu costumo dizer assim, quando alguém faz aniversário, cara, eu desejo que você realize quase todos os seus sonhos, mas não todos, porque você precisa continuar a sonhar. Você precisa ter novos objetivos, precisa ter novos sonhos. Você precisa estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Pois senão você começa e fica assim, já posso voltar. Olha, eu detesto ver velhinho falando isso. Não vem de palhaçada, não. Não vem de palhaçada que se você já pudesse voltar, Deus já tinha te levado. Se tu tá aí, continua trabalhando, ensina alguém alguma coisa, vai fazer uma caridade, né?
E agradece a Deus que está lúcido. Tem um monte de velhinho aí que queria estar lembrando das coisas, não está. Então, vamos parar de palhaçar. Por quê? Porque a gente começa a perder o objetivo de vida, a gente começa a perder o foco lá na frente. Mas a gente está sendo minado por isso aqui. E a gente não está percebendo. E a gente está sendo minado, quando eu falo que eu não estou falando de política no sentido partidário, a gente está sendo minado em toda a sociedade. Em toda a sociedade. Não é em A, B, C. Vocês entenderam? Em toda a sociedade. E desde as classes mais favorecidas às classes menos favorecidas. Eu já escutei de uma amiga assim, não, ô Iris, mudou esse negócio, não precisa fazer faculdade, não. Mudou, porque a relação com o trabalho mudou, porque agora é online, porque agora é influência. Eu falei, cara, tudo bem. Mas assim, o conhecimento não ocupa espaço, amor. Você vem com uma oportunidade de dar uma boa educação para o teu filho e você vai falar para ele que ele não precisa fazer faculdade? Desculpa, lá em casa precisa fazer faculdade, pós-graduação, e se bobear vai fazer mestrado, que eu não fiz. As duas estão fazendo. Bora? Que isso? Não. Sabe? E as pessoas estão entrando num risco. Mandou tanta gente aí com diploma que não consegue um bom emprego. Mas eu acho que sempre vai ficar um pouco pior. Se conta ruim, sempre vai ficar pior. Vamos desenvolver habilidade. E eu não estou falando só de um diploma universitário. Existem outros diplomas. Existe torneiro mecânico, existe eletricista, tem um milhão de coisas que você pode desenvolver e que você precisa desenvolver para que você possa se colocar no mercado de trabalho. Agora, não dá para ficar na frente, né, do TikTok fazendo dancinha e achar que aquilo vai ficar bom. Alguém vai ser descoberto ali, vai. Alguém vai ficar milionário, vai. Mas não é todo mundo, gente. Não é todo mundo. É igual na minha época. O que você é? Modelo manequim. E todo mundo achava que ia ficar milionário. Eu não conheci nenhuma que ficou. Vocês conheceram alguém? Sim, pessoalmente? Sabe? Não é por aí. Né? Jogador de futebol. Você vai numa comunidade, todo menino quer ser jogador de futebol. Eles querem um olheiro, eles querem uma oportunidade. Eu acho legal, porque eles se inspiram em alguém que saiu de uma comunidade e ficou milionário. Mas não é a realidade da maioria. E a gente precisa passar, olha, legal, se você tiver muito talento, vamos investir. Mas, caramba, vamos estudar. Vamos estudar. Vamos abrir, vamos pensar aqui nessa lei de progresso. Aí a gente vai pensar agora no nosso trabalho. Vamos sair um pouco da comunidade e vamos pensar no nosso trabalho. Qual é o maior problema do nosso trabalho? O maior problema do nosso trabalho é que a gente acorda de manhã e não é grato por ele. A gente não é grato por ele. A gente acorda assim, eu não acredito que eu tenho que ir para lá de novo. Raríssimas exceções. Tem gente que adora o que faz e adora, mas não adora isso a vida inteira, né? Às vezes fala assim, eu adoro o que eu faço, mas já estou fazendo há tanto tempo. Falei isso essa semana. Aí quando eu fui estudar lei do trabalho, eu falei, tá tudo bem, vamos fazer imposto de renda por mais 100 anos. Eu tô de boa, estou aceitando. Ano que vem vai ficar mais difícil, já estou até me preparando, vou fazer mais uma viagem, né, para dar uma descansada antes do imposto de renda do ano que vem. Por que a gente não é grato? Porque chega um momento da nossa vida que você fala assim, eu trabalho, eu ganho aquilo, mas é isso. Não, não é isso. Existe muita gente que gostaria muito de ter o trabalho que você tem. Seja ele qual for. Existe muita gente que ia gostar de ter aquilo que você tem, que você não está dando valor. E eu posso falar inúmeras coisas, eu não preciso falar necessariamente do trabalho, eu posso falar da família. Essa semana, eu estava conversando com a Clara, eu tenho 2 netas, né? Uma gosta de estar com a gente o tempo todo. É a alegria em pessoa, né? Falou em estar com a família, ela está ali. A outra é adolescente, as 2 são adolescentes. A outra, ela está com a família, parece que está morrendo, né? Está de casar. E tira foto assim. E aí eu falo assim, tira essa mão da cara, porque daqui a 20 anos a gente vai querer saber como tu era, porque a gente não vai lembrar mais. Vai ter um raio de uma foto com você, com a família. Mostra essa cara, não vou postar isso aí para todo mundo ver que tu é feia, não. Sim, né? Essa é a relação.
E aí a Clarinha estava falando, gente, tanta gente gostaria de ter uma família estruturada, gostaria de estar em família, fazer coisas em família, e ela não tem a menor noção do que ela está perdendo. E a gente conversa, a gente fala, e a gente insiste, entendeu? E a gente obriga, vai gostar de estar com a família sim. Não tem essa de não me divirto aqui, vai se divertir. Levanta, dá um sorriso. Tá feliz? Tá não? Fica feliz. Não é só o trabalho, é tudo. A gente precisa ter gratidão. E quando você começa a encarar o trabalho como uma forma de gratidão, caramba, eu sou grata por aquilo que eu conquistei, eu sou grato pelo trabalho que eu tive, eu sou grato por acordar todo dia e ter um corpo funcional que me leve a esse trabalho. Eu começo a afastar um pouco esse desânimo que esses espíritos estão colocando em mim. Porque estão colocando, gente. Quem é que acorda de manhã super bem disposto para ir trabalhar? Mas e se você tiver de férias? Aí a pessoa diz assim, nossa, nem consegui dormir, achei que ia dormir até tarde, mas 6 horas eu despertei, porque eu já estava acostumado. Não precisa estar acostumada, precisa de férias. Porque você quer curtir o dia inteiro. Porque durante o trabalho, se o teu patrão falasse, ah, chega mais tarde, você ia voltar a dormir. Precisamos ter esse mesmo vigor. Eu não estou dizendo, né? Não goste das suas férias. Eu adoro férias. Goste, curtam, vivam. Você tem o trabalho tem a pausa do descanso. Mas eu preciso me livrar desse pensamento que me corrói, que me consome, que me leva para uma vida onde eu sobrevivo. Ah, mas eu ganho muito pouco. Então busque outro tipo de significado no seu trabalho. Se você ganha muito pouco, busque outro tipo de significado. E busque outro trabalho. Mas faça esse com maestria. Com a maestria daquele que é grato pelo que tem. E busque outro significado. Busque ajudar as pessoas que estão à volta. Busque fazer do teu trabalho parte de um trabalho voluntário. Trabalha com o público, atende bem. Atende com carinho. Ajude as pessoas que estão à volta. Promova a alegria no ambiente do teu trabalho. Está todo mundo brigando, todo mundo mal-humorado. Faça uma oração. Hoje em dia você não precisa nem de evangelho, só precisa do celular, está tudo aqui. Bota no seu bolso, vai para o banheiro e faz uma oração. Muda o ambiente do teu trabalho. Eu garanto a você, se você fizer isso todos os dias, em um mês o teu trabalho muda. As pessoas mudam, quem brigava contigo não briga mais, quem pegava no teu pé não pega mais. Agora, se você já chega, fulano não faz nada, fulano não pega no meu pé, fulano isso aqui, eu ganhei pouco, eu vim aqui, nossa, eu vou fazer o mínimo do mínimo porque é o que eles merecem. Aí, meu filho, você também tem aquilo que você merece. E essa companhia aqui é o que você merece. Você está, ó, inizadíssimo com ela. Não importa quantos anos você tenha. Não importa a oportunidade que você tem ou você não tem. Não importa que você já aposentou. Se você está vivo, você precisa trabalhar. Se não for por dinheiro, tem que ser por outros motivos. Tem que ser na sua autoiluminação. Tem que ser no seu aprendizado. Tem que ser na educação. Tem que ser auxiliando os jovens. Porque se você não tem nada para fazer, bota uma plaquinha e diz assim, eu dou aula de matemática. E pega 3, 4 alunos da comunidade que não conseguem fazer uma soma, porque hoje em dia as escolas não ensinam droga nenhuma. E não estou falando só das públicas, não. Coloca ali. Vou ensinar a tabuada, que não pode mais, né? Seja rebelde. Né? Ensina as construções, ensina a ler, ensina a interpretar um texto, ensina o amor pela leitura. Pega um Pequeno Príncipe e dá para uma criança, discute com ele, lê, o que você entendeu disso? Se você pegar uma criança e der a ela o amor pela leitura, você já não vai estar lá no 680. Não é inútil. O teu trabalho é maior do que o trabalho de muita gente. Só para terminar, eu queria ler uma passagenzinha do Paulo Estevam, que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: lembre sempre que Davi, quando esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério.
Salomão, durante os serviços pesados de construção no templo, foi puro na fé, mas quando chegou o repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem, foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão triunfal da entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Isso é uma passagem do Paulo Estevam, que nos lembra que não podemos descansar. Podemos ter intervalos de repouso, mas não podemos parar. Por isso que a gente fala que a oficina mente vazia é a oficina do diabo. Às vezes ela não está vazia, mas ela está mal preenchida. E aí o diabo vai junto com a gente para lá. Então, eu não quero cansar vocês mais do que eu já cansei com o trabalho. Mas eu desejo do fundo do meu coração que vocês entendam a bênção que é o trabalho e que vocês passem isso adiante. Porque o trabalho mais importante que um discípulo do mestre tem é o de evangelizar. É o de levar aquele que ainda não compreendeu a importância do progresso moral dele quando ele mergulha no progresso, na lei de progresso, na lei do trabalho. Que Jesus nos abençoe. Sim. Tá bem.